ao Transuniverso. Qual a diferença entre sunitas e xiitas? Esta é uma diferença histórica entre os muçulmanos, não no começo não teológica. Quando começou isto? Bom, com a morte do profeta Muhammad, ele não deixou explícito ou escrito quem deveria sucedê-lo como fosse um líder de Estado, porque naquela época os muçulmanos já formavam um Estado, uma nação. Não deixou escrito quem deveria ser o líder da nação. Algumas pessoas disseram que deveria sucedê-lo de acordo com a tradição árabe, ou seja, as pessoas dos clãs, das famílias, iriam escolher alguém para ser o líder. Outras pessoas disseram não, devemos fazer que quem irá suceder Muhammad, alguém, um homem de sua família. Essas pessoas que optaram que os sucessores de Muhammad, como chefe de Estado, não como profeta, mas como chefe de Estado, foram chamados de xiitas, que significa partidários ou seguidores. E a maior parte dos muçulmanos daquela época disseram não, devemos seguir a tradição árabe, e os chefes das tribos vão escolher seus líderes, foram chamados de sunitas tradicionalistas. Bom, passou os 3, 4 séculos, passou 2 séculos na realidade, essa era a única diferença, que uns apoiavam que o descendente do profeta deveria assumir o cargo político, outros disseram não, deve ser seguir a tradição árabe, que era a pessoa mais velha, ou os chefes das tribos escolhessem. Com o passar dos tempos, foram havendo uma diferença teológica. Hoje os xiitas, eles têm uma outra teologia que tem algumas coisas do Islã tradicional, mas tem muitas coisas da teologia xiita que são contrárias ao Islã tradicional. Depois veio 1900, o século passado, quando a Inglaterra e os países do Ocidente saíram dos países do Oriente Médio da colonização, o Irã, em 1979, fez uma revolução onde derrubou um ditador chamado Shah da Pérsia, e por acaso o Irã era xiita, então começou a partir daí a criar o tema xiita como fosse radical, mas não é verdade. Xiita, para nós muçulmanos, tem uma diferença política, histórica, e depois passou como teológica. Mas o que mais nos interessa é que cada seja sunita ou xiita, eles acreditam em Deus, acreditam em Muhammad como mensageiro, acreditam no Corão como livro revelado por Deus. Tem as diferenças teológicas, né? Porém, o mais importante é quando um considera o outro muçulmano. Pode nos falar alguma coisa sobre a tragédia em Paris da revista francesa Charlie Hebdo? Sim, a revista francesa Charlie Hebdo, né, é conhecida já que por escárnio, deboche e faltar com respeito a tudo que é considerado religioso e sagrado. Fizeram charges, fizeram piadas, fizeram escárnio, deboche, piadas com a religião, com os muçulmanos, com os judeus, com os cristãos, com todos, né? Infelizmente, esta é a característica daquela revista. E hoje, infelizmente, no Ocidente, quanto mais a pessoa debocha ou desrespeita a religião, o sentimento religioso, entre aspas, parece que a pessoa é mais tolerante, mas nós não sabemos até onde chega essa tolerância, até onde chega essa liberdade de opinião, né? Então, infelizmente, fizeram algumas provocações durante anos, e alguns jovens franceses lá na França quiseram, entre aspas, se vingar e fizeram infelizmente, que isto o Islã condena o assassinato, condena a violência, da mesma forma que condena as charges, os deboches, as provocações. Foi uma provocação, aqueles jovens caíram na provocação e aconteceu o que está acontecendo, infelizmente, até hoje. Nós muçulmanos ficamos assim no Brasil, né, preocupados, porque isso cria um senso de uma ideia de islamofobia, né? Mas, porém, nós não prestamos atenção nisso, não ligamos para isso, porque nós estamos numa sociedade que as pessoas falam o que querem
mas devem ser responsáveis por aquilo que falam. Não acho que nós aqui, como a Charles Hebdo e outras revistas, elas querem fazer sucesso, elas querem abrir uma discussão. Talvez talvez não, com certeza é desnecessário ofender a religião e o sentimento religioso de humanos como eles. Pode nos falar um pouco assim sobre como vocês veem o céu, o inferno, Deus? Nós acreditamos no paraíso, acreditamos no inferno, né? Acreditamos que o paraíso é uma morada eterna e é uma recompensa, e antes de ser recompensa, uma dádiva divina. E o inferno é uma morada de castigos, castigos físicos e espirituais. E a morada para aquelas pessoas que se rebelam ou desobedecem a Deus. Porém, nós acreditamos, ao mesmo tempo, que o paraíso é uma casa da misericórdia, o inferno é a casa da justiça divina. Porém, as pessoas, quando nessa vida terrena, vivem também certos céus e paraísos momentâneos, espirituais, porém essa vida aqui é passageira. O paraíso verdadeiro, só depois de morto, só diante de Deus. O inferno verdadeiro não é nessa terra, não é nesse mundo, é estar longe de Deus fisicamente e espiritualmente. Existe algum caminho que leva à salvação e outro que leva à perdição? Sim, o caminho que leva à salvação é o caminho da obediência a Deus. Escutar as ordens de Deus, obedecer às ordens dos mensageiros, se afastar, praticar aquilo que Deus ordenou, né? Esse é o caminho que leva ao paraíso, como a fé, as boas ações, a humildade, a paciência, a tolerância, são caminhos que levam ao paraíso terreno, também um paraíso espiritual, também um paraíso eterno. E as coisas que levam a pessoa ao inferno é a idolatria, associar algo a Deus, o paganismo, desobedecer às ordens de Deus, se rebelar à vontade divina, pecados capitais podem levar a pessoa para o inferno. Quando eu falo podem, quer dizer, não é que todo mundo comete pecado vai para o inferno direto, a pessoa tem direito de se arrepender. Mas quem morre sem se arrepender e não quer saber de se arrepender, daí se aplica a justiça. E nós falamos, o que salva as pessoas no trânsito não é o sinal verde, é o sinal vermelho. O que leva as pessoas o que faz as pessoas caírem no inferno é o mesmo que faz o acidente de trânsito: desobedecer às ordens de Deus. Reverenciar um profeta é uma idolatria? Daí nós temos que reverenciar os profetas, nós temos que ver qual é o conceito de reverenciar. Gostar, seguir a sua tradição, seguir o seu hábito, seguir os seus ensinamentos é um sinal de fé. Agora, a referência no sentido de se prostrar a Ele, em vez de pedir para Deus, pedir para Ele, dizer: eu confio em Ti, ó Davi, confio em você, ó Salomão, confio em você, ó José. As palavras devem ser somente para Deus, para mais ninguém. Então, reverenciar um profeta depende do conceito de venerar, de cultuar. Nós cultuamos, adoramos somente Deus. E dizemos que os profetas são modelos de como chegar até Deus, não são um modelo de Deus. Alguém pode chegar à salvação sem ser muçulmano? Nós acreditamos que Deus mandou uma mensagem para todas as pessoas. Acreditamos que na época de Moisés, era impossível conhecer Deus se não fosse através de Moisés. Na época de Davi e Salomão era impossível conhecer Deus se não fosse através de Davi e Salomão. Na época de Jesus era impossível chegar a Deus a não ser pelos passos de Jesus. E na época de Muhammad é impossível a pessoa chegar até Deus a não ser pelos passos de Muhammad. Acreditamos que a pessoa acredita em todos os mensageiros, ela está acreditando na mensagem que Deus mandou. Os muçulmanos acreditam em todos os mensageiros. As religiões passadas, os judeus, eles acreditam em Moisés, nos profetas bíblicos, porém não acreditam em Jesus. Os cristãos acreditam nos profetas bíblicos, porém não acreditam em Muhammad. Os muçulmanos acreditam em Muhammad, em todos os profetas enviados por Deus. Acreditamos que a salvação ela está na mão de Deus, mas Deus colocou um sistema para ser seguido. Então, se a pessoa for muçulmana, sério, entender o que é o Islã, ela não está rejeitando os profetas anteriores. Pelo contrário, está ganhando mais um profeta. Teologicamente, nós dizemos que a salvação está no caminho que Deus revelou através dos últimos profetas, chamado Muhammad. Tem alguma coisa dita pelo profeta que vocês gostam muito de usar? Alguma palavra, algum aprendizado? Nós, com tudo que os mensageiros falaram, nós temos notícias, uma que me chama a atenção também, é que ele diz assim,
que Deus não olha para a vossa aparência e nem para os vossos nomes. Deus não olha para a aparência nem para o nome das pessoas, mas Deus olha para os corações e para as ações, porque nós vemos umas coisas, nós só olhamos aquilo que as pessoas demonstram, e Deus olha aquilo que ninguém consegue mostrar, e só Ele enxerga. Então isso é um sistema de vida para nós, que a pessoa pode praticar, pode fazer, aos olhos dos outros é crente, e os olhos de Deus, só Deus que sabe o que está no coração das pessoas. Então para nós, ser íntimo de Deus significa, a pessoa tem que fazer a parte externa, mas só Deus sabe o que está no coração. Como você chegou ao conhecimento da religião? Eu sou brasileiro, me converti ao islamismo e depois eu saí para estudar a religião islâmica. Estive no Líbano e estive na Arábia Saudita, onde estudei numa faculdade de teologia islâmica. Então minha formação acadêmica foi entre os muçulmanos. E nós acreditamos que Deus tem um plano para cada um, e cada um tem um plano para si próprio e para os outros também. Qual a última mensagem que você deixaria para o público que vai te assistir? A mensagem que eu queria dizer para as pessoas é para nós não termos medo do preconceito, porque esse preconceito ela existe dentro do ser humano, e não julguem a religião ou as religiões pelas pessoas. Ao mesmo tempo, se a pessoa ela tem dúvidas sobre o islamismo, vai à mesquita, pergunte para um sheik. Se tem dúvidas sobre o cristianismo, vá na igreja. Se tem dúvidas com a religião protestante ou evangélicas, vá na igreja e perguntem. Porque se não há este entendimento, cria-se, onde não há esta ponte, cria-se o preconceito. Então as pessoas, nós temos preconceitos diversos, seja religioso, seja de gênero, seja de diversos preconceitos. E se nós não criarmos uma ponte de diálogo para conhecer, não é necessário acreditar, não é necessário concordar com tudo, não, mas a pessoa deveria entender, se ela entender, ela vai acabar, na medida do possível, com os preconceitos, seja ele religioso, racial, social. Isso é minha palavra para todo mundo, né? Sem preconceito, para acabar com preconceito, conheça. Ninguém precisa acreditar, concordar com tudo, basta conhecer e entender. Se entende, a gente ficamos tranquilos, seguros e respeitamos mais o ser humano. Ok. Sheik Rodrigo, muito obrigado. Olha, eu agradeço, tá?